Capítulo 86. Outra ideia. O punhal preto caiu no chão, quicando algumas vezes antes de parar. Lumière soltou um suspiro de alívio e murmurou para si mesmo, sem a proteção do símbolo do espinho negro meio ativado, essa coisa é uma bomba relógio. Felizmente, ele já sabia como evitar os efeitos adversos do sinistro punhal. Lumière se aproximou dos restos brancos acinzentados e pegou o manto preto, deixado pelo monstruoso ferreiro. Ele rasgou várias tiras de pano e as enrolou firmemente na mão direita, como se estivesse aplicando um curativo completo. Então, Lumière agarrou o apropriador do destino, Dirk. O punhal preto permaneceu indiferente o tempo todo. Preparado para descartar o item em sua mão a qualquer momento, Lumière relaxou e sussurrou, preciso encontrar uma bainha para carregá-lo, com segurança. Terei que enfaixar permanentemente minha mão esquerda ou direita apenas para ter tempo de me proteger quando precisar sacar a lâmina em uma emergência. Essa coisa é perigosa, mas também é incrivelmente poderosa. Além de sua curta vida útil, ela supera todas as armas Beyonder mencionadas por Aurore. Muitos artefatos selados de nível 3 podem nem sequer ser comparados. Enquanto murmurava para si mesmo, Lumière envolveu o apropriador do destino, Dirk, em camadas de pano preto. Uma vez enrolado com segurança em 3 camadas, ele deslizou o punhal maligno em seu cinto esquerdo com uma sensação de alívio. Feito isso, Lumière esfregou as têmporas e, apesar do esgotamento físico e mental, entrou na sala de onde havia saído o monstro ferreiro. Ele vasculhou a sala, meticulosamente. Além da fornalha fumegante, ele não encontrou nada. A investigação de Lumière foi concluída com cautela e cuidado enquanto ele refez seus passos. Livre do destino, ele deixou com sucesso as ruínas, cruzou o deserto desolado e entrou em seu prédio semi-subterrâneo de 2 andares. Sem pressa para dormir, Lumière saiu do quarto, guardou o apropriador do destino Dirk e descansou, brevemente. Depois que sua espiritualidade se recuperou e suas necessidades foram atendidas, ele executou a dança bizarra, alternando entre loucura e distorção, em seu quarto. Ele pretendia atrair as criaturas peculiares da vizinhança e deixar que uma delas o possuísse para testar os efeitos negativos. Tendo sentido o medo e a reverência do monstro flamejante, do monstro de 3 faces e do apropriador do destino, Dirk, em relação ao símbolo do espinho negro, ele não estava mais com tanto medo de permitir que certas entidades o possuíssem. Sua corrupção era muito mais poderosa. Além disso, ele estava bastante exausto e logo adormeceria. Quando chegasse a hora, mesmo que o ser estranho que ele abrigava estivesse relutante em partir ou causasse graves efeitos negativos, ele se recuperaria depois de descansar no mundo real por um dia. É isso que Aurore costuma chamar de trapaça exploração de brechas. Lumière refletiu enquanto dançava. À medida que a dança se intensificava, sua espiritualidade se expandia, fundindo-se com uma certa força da natureza que irradiava em todas as direções. Gradualmente, Lumière, aparentemente fundido com o ambiente, sentiu algo entrando na área. Ele levantou a perna, deu um passo e se virou. Sem ativar sua visão espiritual, ele viu 3 figuras translúcidas se materializarem na janela de vidro do quarto. Eles eram um familiar monstro sem pele, monstro de espingarda e monstro com orifício bucal. Parece que minha percepção espiritual não é forte o suficiente ou meu nível está muito baixo. Só posso convocá-los. Lumière não se importou. Ele sacou a adaga ritual de prata que Aurore lhe dera e fez um corte nas costas da mão esquerda. Uma gota de sangue carmesim brotou rapidamente, mas não se espalhou. No local, congelou e assumiu uma tonalidade demoníaca. As 3 figuras fantasmagóricas do lado de fora da janela se agitaram instantaneamente. Lumière usou habilmente a adaga de prata ritual para pegar a gota de sangue coagulada. Com o floreio final de seus movimentos de dança, ele apontou a lâmina para o monstro com orifício na boca. Ele estava convidando a entidade a se agarrar a ele. O monstro, com 3 marcas pretas na parte superior do corpo, abriu a boca em forma de vórtice como se respondesse ao chamado de Lumière, mas hesitou em tomar outras medidas. Isso mesmo. A janela ainda está fechada e os monstros, nas ruínas dos sonhos, não se atrevem a entrar na minha casa. Lumière rapidamente percebeu a situação. Em sincronia com seu ritmo de dança, ele saltou, pousando graciosamente na mesa diante da janela. Com a mão esquerda, ele abriu a janela de vidro bem fechada. Então, ele estendeu a adaga de prata ritual, com a ponta ensanguentada primeiro, para fora da casa. Em vez de devorar a gota de sangue
Entrar no corpo de Lumian através da adaga de prata ritual, a criaturas semelhantes a uma mandíbula recuou 7 ou 8 metros, flutuando em meio ao vento uivante, ainda hipnotizada pela dança. Ei, venha! Lumian, prestes a completar seu último passo de dança, não pôde deixar de insistir ansiosamente. As 3 figuras nebulosas e translúcidas do lado de fora da casa se afastaram ainda mais. Quando a dança de Lumian parou, eles desapareceram completamente. Lumian olhou para a cena, perplexo com a recusa do monstro com orifício bucal em possuí-lo. Ele revisou cuidadosamente a dança e o processo de derramamento de sangue, certo de não ter cometido erros. Será que a sua fixação se lembra que o matei, por isso não está disposto a se apegar a mim? Mas o conhecimento que veio com Dancer não mencionou isso. Logicamente, deveria estar mais ansioso para me possuir e se vingar. Lumian ponderou. Relembrando a fuga do monstro de 3 caras ao vê-lo, ele formulou uma nova hipótese. Estou corrompido por um deus maligno e selado por um ser maior. Essas estranhas criaturas estão aterrorizadas e não querem se apegar a mim? Esta foi uma circunstância extremamente rara. Fazia sentido que o conhecimento místico correspondente de Dancer não cobrisse tais anomalias. Quanto mais Lumian pensava nisso, mais acreditava que essa era a causa e mais furioso ficava. Então vocês apenas me assistem dançar, mas não estão dispostos a me possuir? Como se chama isso? Nas palavras de Aurore, aproveitamento. A decepção de Lumian cresceu ao perceber que, antes de chegar ao contratado, uma das habilidades de dançarino se tornou inútil. Ele não poderia atrair criaturas estranhas e explorar suas características ou poderes. Ele se consolou, esperando que apenas as criaturas das ruínas dos sonhos se comportassem assim. Afinal, eles estavam intimamente ligados ao dono do símbolo do espinho negro. Eu me pergunto o que posso atrair na realidade. Será que eles se atreverão a se apegar a mim? Lumian refletiu, caminhando até a cama e deitando-se. Seu humor melhorou quando ele olhou para o apropriador do destino, Dirk, abrigado em camadas de pano preto, no armário ao lado dele. Esta poderosa arma Beyonder o ajudaria a se aprofundar nas ruínas dos sonhos e a descobrir seus segredos. A única desvantagem foi a sua incapacidade de ser trazida para o mundo real. Eu me pergunto se aquela senhora misteriosa pode ajudar a trazer isso à tona, assim como ela trouxe a poção e os ingredientes do ritual para as ruínas dos sonhos. Mas da próxima vez que eu explorar as ruínas dos sonhos, terei que incomodá-la para trazer o apropriador do destino, Dirk, de volta. Ela definitivamente não está disposta a continuar fornecendo ajuda. Ela é claramente avessa a complicações e prefere relaxar. Com esses pensamentos, Lumian caiu em um sono profundo. Quando Lumian acordou, o céu tinha um tom anormal de preto escuro. Apenas uma mancha carmesim e fumegante do pôr do sol permanecia à distância, enchendo-o de uma melancolia sombria, como se o mundo inteiro o tivesse abandonado. Ajustando suas emoções, Lumian saiu da sala e desceu ao primeiro andar. Aurora estava ocupada preparando o jantar. Seus olhos estão bem? Lumian foi ajudar. Bastante. Aurora colocou uma mecha de cabelo loiro atrás da orelha e arregalou os olhos para ele. Lumian olhou para suas profundezas azuis claras, mas não viu nada de errado além de um vestígio de sangue. Aurora continuou fritando as costeletas de cordeiro e perguntou casualmente. Desta vez descobriu algo interessante nas ruínas dos sonhos. Lumian começou a picar os ingredientes do último prato, contando seus encontros. Essa lâmina é realmente poderosa. Vendo que seu irmão estava ileso, Aurora abafou sua preocupação com uma risada. Se fosse eu, nunca chamaria isso de apropriador do destino, Dirk. Muito simples, sem charme. Lumian perguntou curioso, como você nomearia isso então? Aurora sorriu e disse, Mercúrio caído. Mercúrio caído, é isso. Lumian assentiu imediatamente. Ele teve que usar o nome que sua irmã deu. Aurora começou a rir. Na verdade, não é o melhor nome, mas foi tudo o que consegui pensar em pouco tempo. HMM, o comportamento dos monstros confirma nossa teoria. O símbolo do espinho negro em seu peito, ou melhor, a corrupção em seu corpo não é simples. Pode suprimir algo poderoso até certo ponto, e está intimamente relacionado com essa existência oculta. Talvez a chave do circuito esteja com você. Sim. Lumian assentiu. Vamos ver quais segredos as ruínas dos sonhos guardam. Então esperaremos pacientemente pela 12ª noite. Até agora, eles investigaram quase todas as anormalidades.
Apenas o túmulo onde estava a coruja não havia sido explorado. Era muito perigoso. Aurora não acreditava que ela, Lumiã e os 3 estrangeiros pudessem enfrentar isso. Sua única esperança era pedir ajuda a Madame Pallis, mas ela claramente não pretendia interferir, apenas esperando o momento oportuno. Lumiã não teve muita esperança ao contar como as estranhas criaturas atraídas por sua dança foram prejudicadas pelos 2 símbolos em seu corpo, impedindo o sucesso. Grande Suel, alguma ideia para contornar esta restrição? Aurora pegou as costeletas de cordeiro e pensou por um momento. Já que é impossível convidar um deus para possuir você, por que não tentar dar uma ordem? Ordem? Os olhos de Lumiã brilharam. Aurora assentiu levemente. Já que essas estranhas criaturas temem a corrupção em seu corpo e o selo dessa grande existência, use seu medo como uma raposa assumindo a autoridade de um tigre. Ordene que eles se apeguem a você. Certo, use o antigo Hermes quando tentar. Isso é uma ideia. Lumiã entendeu o que sua irmã quis dizer com uma raposa assumindo a autoridade de um tigre. Capítulo 87. Catarse. Aurora levou o prato de costeletas de cordeiro até a mesa e disse, não tenho certeza se pedir nessas circunstâncias funcionará. Afinal, não sou dançarino e não tenho nenhum conhecimento relevante de misticismo. No entanto, você não perderá nada tentando. Isso é verdade. Lumiã assumiu o comando do fogão e disse com um sorriso, será apenas mais um ferimento enquanto sangro um pouco. Vou me recuperar depois de uma soneca. O que você acha que é o gigante de 3 cabeças no topo da montanha? O que isso tem a ver com a existência oculta e a corrupção em meu corpo? Aurora largou os pratos e se virou. Você não acha que está me superestimando? Nunca encontrei ou ouvi falar de coisas tão estranhas. Sem esperar pela resposta de Lumiã, ela acrescentou pensativamente, no entanto, existem muitos conceitos semelhantes nos mitos e lendas da minha cidade natal. Eles têm 3 cabeças e 6 braços, deuses ou demônios. Ela continuou, e de acordo com nossos palpites, as ruínas dos sonhos estão intimamente relacionadas à corrupção em seu corpo. Há uma grande chance de que a imagem do gigante reflita alguns aspectos da existência oculta. Você disse que o nome honorífico ou a descrição dessa pessoa é diferente dos habituais. Cada segmento contém 3 aspectos e 3 formas que simbolizam uma certa autoridade. Portanto, é muito normal corresponderem a 3 cabeças, assim como o monstro de 3 caras tem faces que representam as 3 fases da humanidade. Quanto ao porquê de ter 6 braços e por que fica no topo da montanha cor de sangue, há muito pouca informação. Eu não consigo adivinhar. HMM. Concentre-se no círculo de paredes por enquanto. Sinto que podemos encontrar muitas pistas úteis. Tudo bem. Lumiã seguiu as instruções da irmã e colocou as batatas, fatiadas e desfiadas na panela, fritando-as com óleo. Aurora encerrou o assunto sobre as ruínas dos sonhos e disse a Lumiã, quando você foi dormir à tarde, pensei seriamente e resolvi convidar os 3 estrangeiros para ficarem conosco. Por quê? Lumiã ficou intrigado. Aurora observou seu irmão se movimentando e suspirou. Presumimos que o padre reagiria como uma pessoa normal, mas não podemos esquecer que alguns dos seus seguidores já aceitaram uma bênção. De certa forma, eles estão corrompidos. De acordo com a senhora misteriosa, os efeitos da bênção concentram-se no corpo e na mente. Assim, além de adquirir habilidades, a personalidade mudará. Quanto mais benefícios uma pessoa receber, mais severas será a mudança, especialmente se ela não conseguir lidar com isso. Certo. Lumiã relembrou as palavras da misteriosa senhora. Ela alertou que se o corpo não pudesse suportar uma bênção tão grande, o destinatário se transformaria em um monstro, se tornaria uma marionete de uma entidade desconhecida ou se transformaria em outra pessoa que trataria com coisas que amava no passado. Indiferença. Aurora concluiu, assim, Shepard Pierre Berry e seus seguidores, que receberam os benefícios há muito tempo, podem desconsiderar o plano do padre e buscar maior vingança. Se nós 5 ficarmos juntos e apoiarmos uns aos outros, poderemos efetivamente melhorar nossas chances de sobrevivência até a 12ª noite. Lumiã ponderou sobre sua proposta e concordou. Mas ele levantou uma questão logística. Então, onde eles ficam? Na sala de estar lá embaixo. Não funcionará, tão bem se estivermos em andares separados. Aurora olhou para o irmão, que se aproximou com um prato de batatas fritas e raladas.
Você pode se mudar para o meu quarto e deixaremos os 3 estrangeiros usarem seu quarto e o escritório no andar de cima. Eles podem dividir os quartos entre si. Lumian não esperava tal acordo. Vou dividir a cama com você? Aurora não pôde deixar de rir. Nada demais. Mulheres fortes e independentes não se preocupam com pequenas coisas. Lumian não entendeu o último comentário da irmã. Aurora riu, explicando: estou dizendo que, dada a nossa situação, não vamos nos preocupar com assuntos triviais. Você quer dividir a cama com Rian e Valentine, ou devo dormir com Lea? É verdade, não posso confiar totalmente neles. Lumian assentiu. Os 3 investigadores oficiais só cooperaram com os irmãos porque estavam presos no laço. Quem sabia se eles manipulariam secretamente a situação enquanto dormiam juntos, planejando capturar os 2 Beyonders selvagens assim que o ciclo terminasse. Aurora riu e sugeriu: se eles estão preocupados conosco e decidem dividir um quarto, você pode dormir no outro. É melhor ficar no mesmo quarto. Lumian sentiu que as paredes ofereciam pouca proteção. Aurora não disse mais nada, apenas acrescentou: lembre-me de reabastecer nosso suprimento de comida amanhã. Depois da quaresma, os aldeões ficarão mais estranhos. Talvez precisemos defender este lugar ou nos esconder no pasto mais próximo da montanha. Então, ela incentivou o irmão a jantar. Antes do pôr do sol, Lumian deixou o prédio, semi-subterrâneo de 2 andares, pronto para convidar Rian e os outros para se mudarem para sua casa. Ao ver o taverna à vista, Lumian avistou alguns rostos familiares. Pons Bennett passeava pela estrada principal da aldeia com seus 3 capangas. Quase instantaneamente, o vilão musculoso, de cabelos pretos e olhos azuis, notou Lumian. Ele não pôde deixar de apertar as pernas, como se recordasse de alguma agonia insuportável. Ao olhar para Lumian, Pons Bennett enfrentou um dilema. Ele ansiava por vingança, mas temia que a história se repetisse com ele e seus homens espancados até virar polpa. Enquanto Pons Bennett vacilava, Lumian abriu um sorriso brilhante. Ei, este não é meu filho rebelde. Ele caminhou em direção ao vilão e seus 3 capangas que haviam afogado Raymond, prontos para atacá-los. Pons Bennett percebeu isso e não hesitou. Com os olhos, ele sinalizou para os 3 brutos ao seu lado, ordenando-lhes que atacassem. Os 3 bandidos imediatamente avançaram contra Lumian e puxaram bastões curtos, barras de ferro e outras armas. Lumian também acelerou. Quando estava prestes a colidir com os 3 bandidos, ele saltou abruptamente sobre um dos inimigos. Este movimento, pouco ortodoxo, fez com que os ataques dos 3 bandidos falhassem. Lumian agarrou o ombro do alvo e deu uma cambalhota. Suas costas pareciam flexionar como uma mola, ajudando-o a agarrar o inimigo e acumular força suficiente para rolar. Em uma cambalhota ágil e exagerada, Lumian arremessou o inimigo e o derrubou no chão. Bang! A visão do bandido escureceu. Todo o seu corpo doía e ele não conseguiu se levantar por um momento. Nesse instante, Lumian pousou atrás dos outros 2, apenas 7 ou 8 passos de Pons Bennett. Ele se agachou ligeiramente e atacou o vilão. Enquanto Pons Bennett se esquivava freneticamente, ele gritou: rápido, rápido. Pare ele. Os 2 bandidos restantes se viraram apressadamente e perseguiram Lumian. Pons Bennett se recompôs e atacou descaradamente o bastardo, preparando-se para detê-lo antes que o cercassem. No momento em que os 2 bandidos estavam prestes a alcançar Lumian, que deliberadamente não havia corrido a toda velocidade, parou de repente e se agachou. Em meio a sons estridentes, os 2 bandidos não só não conseguiram acertar as costas do alvo, mas, como não conseguiram parar a tempo, perderam o equilíbrio e colidiram com Pons Bennett. Lumian atacou como um tigre e agarrou o pescoço dos 2 bandidos. Ele levantou seus corpos e bateu suas cabeças. Bang! As testas dos 2 bandidos incharam instantaneamente e eles desmaiaram no local. Imediatamente depois, Lumian jogou fora o fardo e exerceu força com os pés. Ele torceu o corpo e deslizou atrás de Pons, que acabara de se levantar. Ele agarrou os braços da outra parte e os dobrou para trás. Com um som estridente, Pons Bennett soltou um grito extremamente dolorido. Como é? É bom? Lumian perguntou a Pons Bennett com um sorriso enquanto ficava e marchava para fora da aldeia. Em pouco tempo, ele chegou ao lado do rio, agarrou a nuca de Pons Bennett e o forçou a mergulhar. À medida que as bolhas surgiam, Lumian levantou a cabeça de Pons Bennett, virou o rosto e perguntou com
Um sorriso. É bom intimidar os outros. O rosto de Pons Bennett estava encharcado e ele parecia estar em extrema agonia. Ranho e saliva escorreram, tornando impossível para ele responder. Não é ótimo. A voz de Lumière intensificou-se de repente. Ele agarrou a cabeça do vilão e bateu com a testa na água, atingindo os paralelepípedos. Um líquido carmesim brilhante vazou da água. Pons Bennett lutou, inutilmente com as pernas, incapaz de levantar a cabeça. Gole. Gole. Com o passar do tempo, suas lutas enfraqueceram. Só então Lumière o levantou. Ele estendeu a mão esquerda e deu um tapa no rosto de Pons. Estou perguntando a você, é bom intimidar os outros? Puro terror encheu os olhos de Pons. Ele não sabia como responder. Só então, uma figura caminhou até a margem do rio. Era o pastor, encapuzado Pierre Berry. Ele olhou para o patético Pons e disse gentilmente a Lumière, somos todos da mesma aldeia. Suficiente. Você quer matá-lo? Lumière imediatamente soltou a cabeça de Pons e se levantou. Ele sorriu para Pierre Berry, respondendo, eu vou ouvir você. Certifique-se de que esse idiota não intimide os outros novamente. Sem esperar pela resposta de Pierre, Lumière passou pelo pastor, e entrou na aldeia. No segundo andar da Hall Taverne, no quarto de Rian, Lumière transmitiu os pensamentos de sua irmã aos 3 investigadores oficiais. Rian trocou um olhar com Léa e Valentino e assentiu. Pensamento inteligente. Em uma situação como essa, nos espalharmos demais apenas nos torna um alvo fácil. Podemos nos mudar para sua casa agora. Enquanto se dirigiam para a casa de Lumière e Aurore com sua bagagem, Léa perguntou a Lumière em meio a seus sons tilintantes. Então, qual é o plano para a tumba? O plano? Lumière bufou. Você acha que podemos simplesmente entrar lá? Léa sorriu, aliviada. Bom, você ainda está sendo cauteloso. Rian entrou na conversa. O que queremos dizer é que se o que quer que esteja naquela tumba realmente leva a chave do ciclo, aparecerá durante o ritual da 12ª noite. E se não tem nada a ver com a origem do ciclo, por que correr o risco de entrar? Resumindo, disse Lumière, entendendo, apenas esperamos pacientemente pela 12ª noite. Capítulo 88. Equalização. Rian acenou com a cabeça para a confirmação de Lumière. Você pode interpretar dessa forma, mas se houver alguma outra anormalidade que vale a pena investigar, não podemos ignorá-la. Tudo bem. Lumière na verdade compartilhou o mesmo pensamento. Ele nem tinha planejado participar da quaresma, caso não resistisse ao ataque quando visse a apresentação na celebração. Os 4 chegaram rapidamente à residência de Lumière, onde Aurore os conduziu ao segundo andar. Agora vestida com um vestido de algodão branco puro que acentuava seu charme prático, Aurore apontou para o quarto e escritório de Lumière, oferecendo uma escolha aos 3 investigadores oficiais. Você pode escolher qualquer um dos quartos. Rian olhou para Léa, buscando sua opinião. Depois de ponderar por alguns segundos, Léa levantou a mão direita, apontou para o escritório com um sorriso e disse, essa poltrona parece muito boa, eu poderia dormir lá. Rian, fique naquele quarto com Valentine. Embora Aurore tivesse a mesma pergunta em mente, Lumière perguntou, você confia tanto em nós? Ele presumiu que os 3 estrangeiros optariam por dormir no mesmo quarto no chão, temendo um ataque caso fossem separados. Léa sorriu e respondeu a pergunta meio zombeteira e meio duvidosa de Lumière. Minha adivinhação me diz que vocês 2 são confiáveis. Enquanto ela falava, ela entrou no escritório. Acompanhada por sons tilintantes, ela deitou-se na poltrona reclinável com uma expressão satisfeita. Aurore achou Léa intrigante e acessível. Ela sorriu e aconselhou, certa vez, uma amiga me disse que você pode acreditar em adivinhação, mas não cegamente. A adivinhação não é todo-poderosa. Meu mentor disse algo parecido, mas estamos todos na mesma situação. Se eu não confiar, o que mais podemos fazer? Léa respondeu com um sorriso, aconchegando-se na poltrona reclinável. Aurore não se importou em abrir mão de seu lugar favorito. Ela puxou uma cadeira e sentou-se. O escritório também servia como uma pequena sala de estar. Ocasionalmente, organizava festas de chá da tarde, então havia amplo espaço e cadeiras. Rian examinou brevemente o corredor antes de retornar ao escritório. Ele disse a Aurore e Lumière, tenho algumas sugestões. Por favor, vá em frente. Aurore assumiu educadamente uma postura atenta. Rian assentiu e ofereceu, primeiro, quando você dormir à noite, não feche nenhuma porta.
Deixe que todos estejam no mesmo espaço. Dessa forma, não importa onde ocorra uma anormalidade, podemos reagir prontamente. Segundo, considerando que destruímos o altar, alguém pode tentar negociar conosco antes da quaresma. A partir desta noite, todos se revezarão no plantão noturno. Sim, das 22 horas às 8 horas da manhã seguinte, 2 horas por pessoa. Que profissional! Aurora murmurou quase silenciosamente. Lumian olhou para ela, como se perguntasse por que ela não tinha pensado nisso. Aurora abriu ligeiramente as mãos, sinalizando sua falta de experiência em operações de equipe. Ela então se virou para Rian e Valentine, afirmando com segurança: Lumian cobrirá o período entre 22 horas e meia-noite. Leah e os outros não se opuseram a este acordo. Do ponto de vista deles, fazia sentido. Entre os 5 presentes, Lumian teve a sequência mais baixa e a menor experiência. Ele era mais propenso a erros no serviço noturno, mas das 22 horas à meia-noite, outros ainda estariam acordados para substituí-lo. Lumian sabia que as intenções de sua irmã iam além disso. Ele teve que explorar as ruínas dos sonhos sem ser perturbado depois de adormecer. Depois de finalizar o primeiro cronograma, Valentine disse: Estou acostumado a dormir e acordar cedo. Vou pegar o horário das 6 horas às 8 horas. Você acorda cedo para dar as boas-vindas ao nascer do sol? Lumian provocou, instintivamente. O olhar de Valentine sobre ele suavizou-se. Sim, quero saudar o sol nascente e louvar a luz. Seus olhos pareciam dizer, como esperado, apenas um crente devoto do eterno sol ardente me entende. Ei, estou zombando de você, irmão. Lumian se sentiu ligeiramente derrotado por Valentine. Na Igreja do Eterno Sol Ardente, irmã era um termo usado entre os crentes. As duas principais organizações dentro dela, a Ordem dos Pregadores e a Irmandade Menor, empregaram o termo. Não estou acostumada a ser acordada no meio do sono, Leah entrou na conversa. Vou usar o horário da meia-noite para as 2 da manhã. Aurora assentiu. Gosto de acordar tarde. Posso aguentar das 2 horas às 4 horas. E não me acorde para o café da manhã na manhã. Vou acordar por volta do meio-dia. Deixe o resto comigo. Rian reivindicou o pior período com satisfação. Ele também entrou no escritório e encontrou uma cadeira para sentar. Uma conversa fluiu sem esforço. Aurora, embora raramente se aventurasse, possuía uma riqueza de conhecimentos que iam da astronomia à geografia. Ela estava por dentro das últimas tendências, escândalos e eventos sobrenaturais em metrópoles como Trier e Baclund. Isso deixou Leah, Rian e os outros secretamente maravilhados com ela. Como esperado da renomada autora, Aurora Leah não pôde deixar de exclamar. Não admira que você possa abordar qualquer tema. Aurora perguntou com curiosidade genuína, você leu meus romances? Os olhos de Leah brilharam quando ela respondeu com um sorriso, tenho lido seu primeiro romance desde que era uma menina. A propósito, adoraria seu autógrafo. Enquanto ela procurava papéis e canetas tinteiro, os sinos prateados em seu véu e em suas botas tilintavam. Esses são artefatos selados. Tendo ouvido Lumian mencionar o desempenho de Leah com os 4 sinos, Aurora não resistiu em perguntar. Leah produziu uma pilha de post-its e uma caneta tinteiro, respondendo casualmente, sim, eles podem me avisar proativamente e melhorar minhas habilidades de adivinhação. A desvantagem é que eles são bastante barulhentos e não exatamente discretos. Além disso, o usuário deve se vestir na moda, sendo obrigatório o vestido. Tem que parecer bom, ou será não apenas inútil, mas também potencialmente enganoso ou até perigoso. Aurora riu. Não consigo decidir se esses sinos eram originalmente um homem ou uma mulher. Lumian concordou. Se fossem de uma mulher, era um resquício de sua vaidade. Se fosse homem, ele era sem dúvida um pervertido. Leah ofereceu um leve sorriso. Isso envolve alguma confidencialidade, então não posso dizer mais nada. Ela se levantou, entregando a Aurora um post-it e a caneta tinteiro. Aurora assinou e perguntou, qual gênero dos meus romances você prefere? Romance, Leah respondeu sem hesitação. Seu primeiro romance, Amor Eterno, deixou uma impressão profunda em mim. Escrevi aquele livro muito cedo, admitiu Aurora com uma pitada de vergonha. Eu era jovem e minhas habilidades de escrita não eram polidas. Me faltou experiência. Muitas cenas pareciam rígidas e grande parte do diálogo era excessivamente emocional e irrealista. Lumian entrou na conversa, mas é sincero e original. Depois de ler o romance da irmã,
Ele sabia que tratava da separação de um casal durante a vida e a morte, entrelaçada com aventuras, mal-entendidos e doenças terminais. Foi uma peça pioneira no mundo literário do Intis. Naturalmente, isto atraiu críticas de autores e críticos conservadores. Eles ecoaram a autoavaliação de Aurore e alegaram que não poderia ser qualificado como literatura, considerando um mero romance pedestre. Isso mesmo, Leah concordou, recuperando o papel e a caneta. Ela olhou para Aurore e perguntou com um sorriso: Senhora autor, você consideraria se tornar nosso informante no Bureau 8? Vendo a surpresa de Aurore, ela continuou: nosso objetivo principal ao atacar os Beyonders selvagens é que eles são imprevisíveis e podem perder o controle ou causar um desastre a qualquer momento. Caso contrário, eles podem usar seus poderes Beyonder para todos os tipos de propósitos maliciosos para satisfazer seus desejos. Nos últimos dias na aldeia, observei cuidadosamente vocês dois e confirmei que são Beyonders ordeiros. Antes de chegar a Cordu, as informações que coletamos indicavam que você não cometeu nenhum delito na superfície. Isso atende aos nossos padrões de recrutamento. Além disso, uma vez que vocês se tornem nossos informantes, vocês não precisarão se preocupar em ser alvo de Beyonders oficiais. Aurore achou a proposta atraente. Ela olhou para Lumian e assentiu levemente. Vou pensar sobre isso. Darei minha resposta quando o ciclo terminar. Lumian entendeu imediatamente porque sua irmã olhou em sua direção. Não tenho problema, mas será que um cara altamente corrompido como você vai bombar no teste? Depois de conversar brevemente, os irmãos se despediram de Leah e dos outros e voltaram para o quarto de Aurore. Aurore sentou-se na beira da cama e olhou para a porta. Ela silenciou a voz e murmurou: Leah é socialmente competente. O que você quer dizer? Lumian também sentiu que Leah deixou a vibração harmoniosa no escritório. Aurore sorriu e disse: ela tomou a iniciativa de trazer meu romance à tona e pediu meu autógrafo para se relacionar comigo, para que ela pudesse me recrutar. O recrutamento foi para resolver a desconfiança e as barreiras que temos, facilitando o trabalho em equipe nos próximos dias. Todo o processo parecia natural, não desanimador ou cauteloso. Isso é um sinal de Outlook. Você deveria seguir o exemplo dela. Lumian lembrou-se da conversa e disse de forma autodepreciativa: se fosse eu, já teria sido chutado. Divertida, Aurore recostou-se e disse: pelo menos você se conhece. Ela bagunçou o cabelo loiro e disse: vou tirar uma soneca. Meus olhos não estão totalmente curados, então preciso descansar mais. Acorde-me às 10 e eu cuidarei de você. É o seu primeiro turno da noite, então é melhor prevenir do que remediar. Lumian não se opôs e concordou imediatamente. Ele observou sua irmã deitar na cama sem hesitar, puxar o cobertor sobre ela e fechar os olhos. A sala instantaneamente ficou estranhamente silenciosa. Lumian desligou silenciosamente a lâmpada elétrica e fechou as cortinas. Então, ele sentou-se na cadeira ao lado da mesa e observou silenciosamente sua irmã dormindo pacificamente sob o luar carmesim. Seu coração gradualmente se acalmou. Capítulo 89. Nada aconteceu. O vento lá fora sussurrava, quase silencioso. Lumian permitiu que seus pensamentos vagassem nesse estado tranquilo enquanto perguntas instintivas percorriam sua mente. Ainda há luz no corredor. Leah ainda deve estar acordada, lendo a coleção de livros de Aurore. A escuridão total cobre meu quarto. Valentine deveria estar descansando na cama. Eu me pergunto o que Rian está fazendo. Eles não trouxeram álcool na primeira visita. Eles não têm ideia dos costumes de Dariege. Se o ciclo melhorar, Grande Soeur poderá se tornar informante do Bureau 8. Quando chegar a hora, ela não se preocupará com nenhuma investigação se for para Trier. Quanto a mim, não preciso passar por nenhum teste especial como informante, certo? Agora temos uma teoria completa de todo o caso. A única coisa da qual não podemos ter certeza é a coruja e o feiticeiro morto no papel da tumba. Se eles enfeitiçaram o padre e companhia, fazendo com que a anormalidade atingisse algum objetivo com o ritual da 12ª noite, por que não fizeram nada além de monitorar meu progresso na exploração das ruínas dos sonhos? Será que, como Madame Pallis, aguardam um horário determinado a um ritual da 12ª noite, pretendendo completar a parte interrompida? É por isso que eles não querem alterações no loop, reiniciando antes do tempo. Suas ações, por sua vez, provam que a chave do ciclo está comigo.
É por isso que eles tentam repetidamente confirmar o quão longe eu explorei as ruínas dos sonhos. Se eu desvendar o segredo do sonho antes da 12ª noite chegar e dominar a reciclagem da corrupção, eles ignorarão a possibilidade de o ciclo reiniciar antes do tempo e me atacarão para me manter sob custódia. Sim, é muito provável que eles ainda tenham suas memórias. Enquanto todos os tipos de pensamentos passavam por sua mente, Lumian de repente ouviu uma leve comoção. Era um balido de ovelha, como se viesse de longe. Lumian imediatamente pensou nas 3 pessoas que viraram ovelhas e no pastor Pierre Berry. Não me diga que ele realmente quer nos atacar na calada da noite. Lumian levantou-se e ouviu atentamente. Do lado de fora da janela havia apenas o som do vento através das folhas e galhos. Sem balido. Parecia que Lumian estava tão absorto em seus pensamentos que estava tendo alucinações. Mas ele achou que não porque sentia um leve calor no lado esquerdo do peito. O símbolo do espinho negro parecia ter aparecido novamente. Isso significava que uma força invisível intimamente ligada à existência oculta invadiu silenciosamente a sala. Lumian não teve tempo para pensar. Ele correu para a cama e sacudiu Aurore. Acordar. Acordar. Ele gritou em voz baixa. Ele instintivamente se preocupou que Lea, Rian e Valentine pudessem sentir algo errado com ele. Aurore abriu os olhos, seus olhos azuis claros claramente atordoados. Que horas são? Ela perguntou com uma voz fraca. Obviamente ela ainda não estava totalmente acordada. Há uma situação, disse Lumian decisivamente antes de continuar, 9h30. Era uma das poucas famílias da aldeia que possuíam relógios de parede. Os olhos de Aurore se abriram. Ela se endireitou, estendeu a mão direita e massageou as têmporas. Ela não teve tempo de considerar o que poderia ver e não deveria. Se ela não conseguisse identificar a anomalia e confirmar o problema o mais rápido possível, talvez não precisasse se preocupar em ver nada novamente. Os mortos não precisavam de olhos. Aurore examinou a sala, seu olhar escurecendo como se refletisse luzes e sombras estranhas e indescritíveis. Lumian aproveitou a oportunidade para contar à irmã sobre o balido da ovelha que ouvira à distância e o calor desencadeado no símbolo do espinho negro em seu peito. Aurora franziu a testa. Mas não detectei nada. A queimação em meu peito permanece, Lumian retumbou. Ele se sentiu inexplicavelmente aterrorizado. A escuridão ao seu redor não era simples. Um perigo indescritível espreitava. Aurora examinou cada canto da sala, tentando encontrar o desconhecido. Silenciosamente, Lumian começou a suar frio, um forte contraste com o calor abrasador em seu peito esquerdo. Ele deliberou por um momento e disse, por que não contar a Rian e aos outros? Talvez eles possam encontrar alguma coisa. Aurore ponderou e depois assentiu. Use sua repentina sensação de perigo iminente como desculpa. Certo. Lumian abriu a boca, prestes a gritar lá fora, mas congelou. O que é? Aurora perguntou, alarmada. Lumian franziu a testa. O calor no meu peito está diminuindo rapidamente. Significando que o símbolo do espinho negro estava desaparecendo rapidamente. O perigo que invade nosso quarto foi embora. Aurora refletiu. Por que nos preparamos? Não fez nada. Talvez. Lumian virou-se para o corredor e gritou, algo está errado. Rian apareceu na porta em um piscar de olhos, seguido por Lea, depois por Valentine, que parecia acordado. Sem esperar ser questionado, Lumian contou o que havia acontecido, usando sua sensação de perigo no lugar da queimação no peito. Rian ouviu atentamente, sem duvidar que fosse uma alucinação de Lumian. Ele suspirou, é realmente útil revezar-se na vigília noturna. Na maioria das vezes é tédio, mas se salva a todos, é quase vida ou morte. Enquanto falava, ele conjurou puro sorriso e leão ao seu redor, circulando todos os cômodos do segundo andar. Embora ele não conseguisse encontrar o poder sinistro, ele poderia pelo menos santificar o meio ambiente. Lea andava de um lado para outro, murmurando baixinho. O véu e as botas tilintaram ameaçadoramente e depois silenciaram de forma igualmente abrupta. Finalmente, ela disse a Aurora e Lumian, foi arriscado agora. Além disso, o que quer que fosse poderia impedir meu artefato selado de me avisar. Receio que esses sinos estúpidos só disparem quando aquela coisa realmente começar a atacar alguém. Mas agora, ele foi embora. Bem, isso é reconfortante. Aurora suspirou de alívio. Talvez não tenha sido uma única criatura. Lumian relaxou e sorriu. Poderia ter sido mais de um.
Rian e os outros ficaram em silêncio. Isso é ainda pior. Aurora atacou Lumian e disse aos investigadores, agora que o alarme disparou, vamos voltar à nossa programação. Ela não mencionou quem poderia ter entrado para atacá-los. Havia muitas possibilidades: o pastor Pierre Berry, o cadáver desconhecido na tumba ou o obscuro vice-padre. Sem pistas sólidas, especular seria apenas uma perda de tempo. Melhor esperar até o amanhecer. Por enquanto, eles só precisavam lembrar que a noite representava um perigo real. Alguém estava atrás deles, então eles precisavam ficar em alerta máximo. Depois que Lea e os outros foram para seus quartos, Lumian olhou para o relógio de parede e perguntou a Aurora, quer dormir um pouco mais? De jeito nenhum, acordar e dormir tão tarde é uma merda. Aurora esticou os braços acima da cabeça. Só para lidar com emergências, comprei este vestido com bolsos para componentes de feitiços e coisas úteis. Nem ousei rolar, com medo de me esfaquear. Dormi como uma tábua. Enquanto falava, ela pulou da cama e foi até a janela. Ela puxou as cortinas e olhou para fora. Cordu ficou em silêncio. Muitas casas ainda estavam iluminadas. Achei que aquela coruja viria atrás de nós com certeza, mas não há sinal dela por aí. Aurora examinou a área e explicou a Lumian. Lumian assentiu. Esse foi o meu palpite também. Ele então se inclinou e sussurrou tudo o que havia descoberto para sua irmã. Nada mal, disse Aurora com um sorriso. Você está melhorando na análise de situações. Não tenho nada a acrescentar. Ela fez uma pausa. Mas não podemos resolver o problema com nossas próprias mãos. Essa tumba é muito perigosa. Nesse momento, ela exclamou, ao amanhecer, faremos uma visita a Madame Police e contaremos a ela sua teoria. Deixe-a saber que os motivos do feiticeiro e da coruja podem afetar sua fuga deste loop temporal naquele exato momento. Eu irei pessoalmente, disse Lumian. Ele não queria Aurora perto de Madame Police, que tinha planos para ela. Aurora não discutiu. Ela apenas o lembrou, cuidado. Não a irrite, senão. Ela olhou seu abdômen significativamente. Aurora suspirou e disse, a verdade é que aquela misteriosa senhora da Altaverna é claramente mais forte, mas ela não quer nada com esse loop temporal. De jeito nenhum ela nos ajudará a investigar aquela tumba. Sim, Lumian concordou. Ele então disse, mesmo assim, vou passar na Altaverna amanhã para ver se consigo encontrá-la. E se ela mudar de ideia? Justo. Aurora não se opôs. Eles conversaram em voz baixa até meia-noite. Depois que Lumian assumiu seu posto com Lea no escritório, ele voltou para o quarto de Aurora. Ele se deitou ao lado da irmã, inalando seu cheiro familiar e afundando no colchão mácio. O sono lhe escapou. O que está errado? Aurora perguntou, percebendo sua tensão. Só não estou acostumado com isso, Lumian disse cuidadosamente. Aurora zombou. O que aconteceu com o ousado Lumian que eu conheço? Lumian não respondeu. Aurora exalou lentamente e sorriu. Lembra quando você começou a me seguir? Você estava com medo de que eu escapasse e se recusasse a dormir à noite. Você estava super vigilante. Sim. Lumian voltou ao passado. Naquela época, você cantarolava uma canção de ninar para mim e me deixava cochilar ao som da sua voz. Assim que as palavras saíram de seus lábios, uma melodia familiar chegou aos seus ouvidos. Leve e calmante, acalmou seu corpo e mente. Inclinando-se contra a cama, Aurora olhou para a profunda escuridão carmesim diante dela. Ela cantarolou a canção de ninar de sua cidade natal, suave e melancólica. Era uma música que sua mãe cantava quando Aurora era criança, persuadindo-a a dormir. Vá dormir, vá dormir. Perdido na melodia suave, Lumian gradualmente se desenrolou e deslizou para baixo. Ponto. Lumian acordou em meio à leve neblina cinzenta. Ele examinou a sala e percebeu que não estava no quarto de sua irmã. Ele ainda estava em seu próprio quarto. Capítulo 90. Tentando de novo na verdade, não importa onde eu adormeça, vou acordar aqui. Lumian caiu da cama e vislumbrou o apropriador do destino, Dirk, ao lado dele. Não, Mercúrio caído. Ele caminhou até a janela no meio da névoa cinzenta e tênue. Ele plantou as mãos na mesa e lançou seu olhar para o pico cor de sangue. No cume da montanha, a neblina era densa e estratificada, mascarando totalmente o colosso de 3 cabeças e 6 braços. Quase perdi o controle com apenas um olhar da última vez. Eu realmente não tenho ideia do que fazer se tiver que enfrentar isso no futuro. Lumian suspirou de frustração.
Ele não afundou nessas emoções por muito tempo e rapidamente se libertou, porque ainda tinha inúmeras coisas para fazer. Lumian se contorceu em uma dança louca dentro de seu quarto, emitindo uma pulsação espiritual distorcida. Combinado com as forças agitadas da natureza, ele se transmitiu numa direção inespecífica. Em pouco tempo, ele sentiu entidades se aproximando e viu as formas translúcidas do monstro com orifício bucal, do monstro espingarda e do monstro sem pele refletidas em sua janela de vidro. Lumian não tinha pressa. Após sua dança, ele retirou uma adaga de prata ritual e esfaqueou as costas da mão esquerda. Uma gota vermelha rapidamente emergiu e congelou em uma conta sobre sua pele, guiada por sua espiritualidade e pelas forças da natureza. O trio de criaturas mudou, mas não ousou entrar na residência de Lumian ao se unir a ele. Lumian virou-se, ergueu a mão esquerda e gritou, eu. Gritando na antiga língua de Hermes, fez a sala balançar levemente. Empregando sua adaga ritual, Lumian coletou a gota de sangue e apontou-a para a fera com orifício bucal. Eu te comando. Para mim. Novamente no antigo Hermes. Uma rajada imperceptível soprou. A forma translúcida do monstro com orifício bucal tremia visivelmente, como se fosse agarrada e sacudida vigorosamente por uma entidade invisível. Assim que Lumian completou sua dança, acreditando que não teria efeito, o monstro com orifício bucal entrou na casa e pousou sobre a adaga de prata ritual, devorando a gota carmesim. Em seguida, convulsionou violentamente ao penetrar no corpo de Lumian através da adaga de prata. Lumian não pôde deixar de suspirar, sua mente inundada com pensamentos de tanta fome, fome, fome. Ele rapidamente se virou e olhou para o espelho de corpo inteiro em seu guarda-roupa. Ele viu que seu rosto estava pálido e tingido de cerúleo. Sua mandíbula estava aberta descontroladamente, parecendo mais um cadáver do que um ser vivo. Sucesso! Lumian exultou olhando para seu reflexo como se estivesse olhando para um estranho. Parecia um pouco estranho. Ele resistiu à sua fome intensa e tentou sentir o monstro com orifício na boca que o possuía. Foi como adquirir um cérebro adicional. Grande parte estava repleta de fome, sede de sangue, loucura e muito mais. Instintivamente, ele tinha tendência a aproveitar suas características. Lumian poderia utilizar sua vontade e espiritualidade para ampliar um desses instintos. Equivale a empregar as características ou habilidades do monstro com orifício bucal. Sem pensar duas vezes, Lumian escolheu invisibilidade. Num piscar de olhos, seu reflexo desapareceu do espelho de corpo inteiro. Tudo, desde seu corpo até suas roupas e a adaga de prata ritual, havia desaparecido. Lumian deu alguns passos para frente e para trás, mas não conseguiu identificar nenhum vestígio de si mesmo no espelho, ou no vidro. Claro, suas pegadas de cheiro permaneceram. Lumian enfiou a adaga de prata que Aurora lhe dera, levantou os braços e deu alguns socos no ar. A cada soco forte, o espelho de corpo inteiro permanecia vazio até que Lumian golpeou sua superfície com o punho. No momento em que os nós dos dedos tocaram o espelho, seu contorno se materializou. Seu rosto estava pálido com um tom azulado e seus olhos brilhavam perigosamente. Inacreditável. Não importa o que eu faça, a invisibilidade permanece, mas não consigo silenciá-la. Porém, enquanto eu atacar o espelho, perco a invisibilidade. Achei que fosse invisibilidade óptica como disse Aurora, mas parece ser resultado do misticismo. Atacar algo forma um vínculo com ele, tornando-me invisível ao seu olhar. Lumian pairou o punho direito sobre o espelho. Após verificar os efeitos e limites da invisibilidade, uma fome voraz o dominou. Ele desceu as escadas até o porão e encontrou 2 bifes. Se não fosse pela sua racionalidade, ele teria cravado os dentes na carne escura. Lumian abandonou os ingredientes e pegou o queijo que havia estocado, percebendo que teria que fritar o bife mal passado, sem fogo aceso. Ele não se importava se era limpo ou delicioso. Como um fantasma morto de fome, ele enfiou comida na boca. Depois de comer algumas fatias de queijo, Lumian finalmente saciou sua fome intensa. Parece que esse é o lado negativo do monstro com orifício bucal. Ele avaliou seriamente. Felizmente, ainda posso controlar meu corpo e não perdi a cabeça. Essa coisa está obcecada por vingança, mas dominada por um medo ainda maior. Se eu pronunciar sair no antigo Hermes agora, ela fugirá mais rápido do que qualquer coisa. A essa altura, Lumian tinha certeza que a posse do monstro com orifício bucal tinha efeitos colaterais aceitáveis.
A invisibilidade se tornaria uma arma poderosa para explorar e lutar nas ruínas dos sonhos. Juntamente com Fallen Mercury, ele sentiu que sua capacidade de combate mais que dobrou. Lumian voltou à mesa de jantar, puxou uma cadeira e sentou-se, aguardando pacientemente o fim da posse. Logo, sua espiritualidade quase se esgotou. Ele não se esforçou. Ele se levantou e realizou alguns movimentos aparentemente insanos. Foi a mesma dança para atrair monstros. Seu objetivo era forçar a saída da criatura possuidora. Sem o comando de Lumian no antigo Hermes, a figura borrada e translúcida do monstro com orifício bucal voou e desapareceu pela janela de vidro do primeiro andar sem olhar para trás. Lumian não pôde deixar de fazer um comentário autodepreciativo. Não corra tão rápido. Você está agindo como se eu tivesse uma fossa. Ele sabia que poderia manter a posse por cerca de 3 minutos, dada sua espiritualidade. Uma vez invisível, sua taxa de consumo dobraria. Claro, isso foi em circunstâncias normais. Em perigo, ele poderia se esforçar para durar mais tempo. Mas isso corria o risco de perder o controle, o que seria melhor evitar, se possível. Embora o monstro com orifício bucal tivesse ido embora, Lumian ainda se sentia faminto. Ele acendeu o fogão e fritou bem o bife. Então, ele pegou a faca e o garfo e rapidamente cortou, bifurcou e colocou na boca. Ele sentiu que o suco preso na carne era delicioso. Lumian devorou 2 bifes em menos de 10 minutos, saciando sua fome. Olhando para o prato vazio, ele suspirou. 3 minutos de posse de bola precisam de pelo menos 2 horas para se recuperar. Isto não significou apenas a erradicação da fome, mas também a recuperação da espiritualidade. Lumian sabia que o seu estado atual não era adequado para ser explorado. Encontrou farinha, açúcar e outros pedaços, usando o forno de casa para assar biscoitos. Com queijo, esta seria a sua principal fonte de combustível nas ruínas. Se ele tivesse mais tempo, também teria ficado com carne seca, comida que os pastores costumavam carregar. Como morador de Cordu, ele sabia prepará-los. Ocupado com isso, Lumian ponderou sobre seus planos de ruína dos sonhos. Primeiro, circule a muralha da cidade. Então caça aquela fera flamejante. Somente aumentando minhas forças poderei explorar e desvendar melhor os segredos do sonho. A força do monstro flamejante era de pelo menos sequência 7, e havia uma grande chance de ser do caminho do caçador. Suas várias habilidades esmagaram Lumian perfeitamente. Ele não tinha planejado lidar com aquele cara tão cedo, esperando primeiro procurar uma presa que fosse mais fraca e equivalente a um provocador. Mas agora, marcar Fallen Mercury e Invisibility deu-lhe um certo nível de esperança. Quando sua espiritualidade já estava quase totalmente recuperada, Lumian colocou os biscoitos assados e o queijo fatiado em uma bolsa de pano e a pendurou na cintura. Então, ele envolveu seriamente a mão esquerda em camadas de bandagens brancas e agarrou o punhal maligno chamado Mercúrio Caído. Carregando sua espingarda e machado, Lumian caminhou em direção à porta do primeiro andar com as outras coisas de que precisava. De repente, ele teve a sensação de que era um caçador totalmente armado, preparando-se para uma caçada perigosa. Muitos pensamentos surgiram em sua mente. Meu primeiro passo é rastrear os movimentos do monstro em chamas, então usarei a invisibilidade para me aproximar furtivamente dele e apunhalá-lo com Fallen Mercury. Antes disso, caçarei um monstro fraco e roubarei seu mau destino. Então troque esse destino pelo do monstro flamejante. Não posso fazer a dança do sacrifício enquanto estiver possuído e ativar parcialmente o símbolo do espinho negro. Caso contrário, o monstro com orifício bucal sairá do meu corpo, imediatamente. Então, como faço para fugir do monstro em chamas depois de machucá-lo e esperar que a troca de destino termine? Ele irá facilmente me prender através dos meus rastros. A invisibilidade por si só não vai resolver. Lumian ainda não tinha descoberto a última parte. Isso dependia das informações iniciais. Ao abrir a porta e entrar no deserto, ele teve uma sensação estranha. Se eu conseguir caçar o monstro flamejante com sucesso, minha poção de caçador será totalmente digerida. Ponto. Na área onde ele conheceu o monstro flamejante antes, Lumian segurava seu punhal preto na mão esquerda. Ele procurou cuidadosamente por qualquer vestígio, em alerta máximo para ataques repentinos. Depois de circular cautelosamente por quase 10 minutos, ele finalmente encontrou sinais do monstro, em chamas. No canto de uma casa desabada, havia marcas pretas de queimadura em uma pedra diferente de qualquer outro ao redor.
Onde há um, há dois. Lumière rapidamente rastreou a localização do monstro flamejante e lentamente e cautelosamente seguiu seu rastro. Quando as marcas ficaram frescas, ele parou e começou a dançar.